Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para explicar de forma bem resumida como fazer o gráfico no Excel para essa questão 1 da lista 3 de exercícios de conversão. Então, aqui está a questão 1, né, a respeito de transformadores, e pede para a gente fazer o gráfico da corrente a vazio para esses ângulos aqui, que vai de 0 a 360 graus e no passo de 30 graus. Então, sem comentar assim, os detalhes da resolução, eu obtive uma corrente a vazio de quase meio ampere, e isso sendo praticamente 6% da corrente nominal. E aí, para eu fazer o I0 de T, então eu tive que partir da tensão do indutor, desenvolvi a equação e cheguei nesse resultado da corrente a vazio em função do tempo. Daí, essa expressão aqui é para eu, assim, veio de uma integral indefinida, né? Então, eu não estou pegando uma janela de tempo de análise, né, para definir os limites de integração. Então, por isso que apareceu essa componente contínua aqui, que então seria para, se eu estivesse analisando desde o instante da energização até, enfim, sem limite de integração. Aí, então, esse seno de ômega t menos π sobre 2 significa que a corrente é atrasada da tensão de 90 graus. E se eu tiver, então, em regime permanente, então eu não tenho essa componente contínua, já que o fluxo no instante inicial ele era positivo, era existente, então eu fico só com essa parte aqui da expressão, em regime permanente. Aí, então, é essa expressão aqui que eu vou colocar no Excel para fazer a curva. Então, eu vou até apagar isso aqui, né, para mostrar direitinho como é que foi feito esse gráfico. Então, aqui eu não vou apagar esses ângulos, porque são os ângulos alfa que eu pedi lá do exercício. O que é o alfa? O alfa é o ômega t, tá? Então, para um ômega t igual a 0, qual vai ser a corrente 0? O ômega t igual a 30, qual vai ser o I0? E assim por diante. Para eu fazer aquele cálculo, eu tenho que ter o valor do I máximo. Então, para eu falar quem é o I máximo, eu vou pegar então o meu valor nominal, que deu 0,496. Né? Conferindo aqui, ó, foi isso que eu calculei da corrente a vazio eficaz. Então, é o valor eficaz vezes a raiz de 2. Peraí que eu escrevi o nome da função errado. Então, raiz de 2. Pronto, esse é o meu valor de corrente máxima, a vazio. E agora eu vou fazer uma expressão da corrente a vazio em função desse ângulo alfa aqui. Então, a corrente a vazio ela é dada pelo valor máximo vezes seno, função seno, do alfa, só que aí esse alfa, ele tem que estar em radianos, né, aqui no Excel. Para eu fazer essa conversão de graus para radianos, então eu pego o ângulo em graus, multiplico por π e divido por 180. Então, eu já peguei, aí dentro da função mesmo aqui, eu faço a conversão do ângulo que está em graus para radianos. Então, é o ângulo alfa menos π sobre 2. Que já é um ângulo em radianos. Pronto, achei essa corrente a vazio para esse ângulo alfa aqui. Agora, eu preciso replicar essa conta para os outros alfas aqui. Só que se eu pegar essa função que eu escrevi nessa célula e replicar fazendo desse jeito aqui, aí ele vai dar 0. Por quê? Porque quando eu vou passar para as células de baixo, essa célula, que é o I máximo, ele também vai para essa célula aqui de baixo. Porque eu não fixei a célula aqui, porque esse valor aqui não vai mudar a partir do momento, na medida que eu vou mudando aqui as células para baixo. Então, ficou errado essa parte aqui. Eu tinha que continuar com a célula D2, que é a célula onde está escrito o meu I máximo, e essa outra célula aqui tinha que mudar de acordo com as linhas aqui que eu vou indo para baixo. Como é que eu faço, então, para fixar a célula D2?
Então, eu venho aqui na equação que eu escrevi, nessa célula aqui de cima, coloco um cifrão antes do D, para eu fixar a coluna, e vou colocar um cifrão antes do 2 para fixar a linha também. Então, ó, vocês veem que a resposta se manteve, porque eu não mudei a célula, mas mantive dentro dessa expressão aqui, a célula D2 ela é fixa. Então, por exemplo, se eu replicar a equação para as células aqui de baixo, a célula D2 está fixa aqui na equação. Mas aí, de acordo com o que eu for mudando aqui a linha, aí a célula aqui do ângulo alfa também vai mudando, de acordo com a mudança de linha que eu faço. E aí, então, eu tenho os valores correspondentes de 0 para cada alfa aqui que eu coloquei. Aí, para eu fazer o gráfico, então eu venho aqui nesse gráfico do tipo de dispersão, vou fazer um desse tipo aqui de linha contínua. E aí ele já está, no meu caso, ele já está pegando aqui os valores do alfa para x e 0 para y. Mas se eu quisesse, então, selecionar esses valores, eu teria que vir aqui, selecionar dados. Aí, no caso, já tem a função, mas se não tivesse, eu viria em adicionar. Aí, se eu fosse adicionar, então apareceria essa janelinha aqui. Aí eu colocaria o nome da célula, nesse caso já está pegando essa célula aqui, mas eu poderia escrever um nome, enfim, isso aqui é arbitrário. Agora, os valores de x, então eu teria que vir aqui e selecionar esses valores aqui da coluna A. E depois em y, eu viria aqui e selecionaria esses valores da coluna B. E ok. Então, estaria lá depois o meu gráfico com esses valores aqui que eu selecionei. Aí depois eu poderia mudar aqui os limites do máximo do eixo Y e mínimo do eixo Y. Poderia mudar aqui também até onde vai no eixo X. Isso aqui depois é uma questão de formatação dos eixos. Mas o gráfico em si é construído dessa forma. Então, espero que vocês tenham compreendido. Daí eu faço depois um outro vídeo mostrando a resolução do exercício.